você vai viver mais. Mas a pergunta é como você vai viver? No Brasil, a população está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida do brasileiro, que até 1940 era 45 anos, pulou para 76 anos em 2023. Ou seja, estamos vivendo muito mais. E os jovens de hoje, a geração Z, geração Alpha e até uma parte dos millennials, provavelmente vão viver muito mais do que seus avós viveram e vão desfrutar a terceira idade de maneira melhor ou não do que eles desfrutaram. Então o que a gente está falando aqui é sobre estratégia de envelhecimento. E eu acho que isso é uma questão que é muito pouco tratada na sociedade agora e que a gente vai começar a ver a partir dos próximos anos quando os millennials estão ficando mais velhos. Isso porque a geração Z e os millennials foram, na minha opinião, a primeira geração que sabia que ia viver mais e começaram a se preparar para isso. Então, a gente começou a ver os nossos pais viverem um pouco mais. Falei, opa, peraí, o meu pai envelheceu um pouco mais. Então a gente começou a falar de uma coisa, pô, será que se eu fizer academia, será que eu cuidar da minha alimentação, será que eu cuidar do meu dinheiro? A gente começou a pensar sobre aposentadoria, a gente começou a falar de uma série de coisas que os outros não falavam. Então, você começa a ver agora um monte de método anti-aging, você começa a ver questões de TRT, por exemplo, pessoas mais velhas, você começa a ver academias com pessoas mais velhas. Pô, antes academia, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer uma viagem no tempo com o Castinho. Se você fosse pra uma academia nos anos 2000, ela era um lugar de muita gente jovem. Era muito difícil encontrar um velho na academia, assim, uma pessoa, um idoso, um pessoal de mais idade. Era um pessoal mais jovem, era um pessoal que tava cuidando mais do corpo. Tinha uma questão mais vaidosa na academia do que uma questão de bem-estar. Então, os millennials, que já foi uma geração que mexeu com muita coisa de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, começa a ser uma geração que começa a olhar e vai ser a primeira geração que vai enfrentar a terceira idade de uma outra maneira. E a gente já tá vendo umas pessoas que pegaram uma intersecção aí, pessoas de 50 anos que são muito ativos fisicamente, fazendo exercícios, se exercitando, pedalando, jogando tênis, pessoas de 60 anos na academia, coisa que nos anos 2000 era uma maluquice. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso, que é como você vai envelhecer. Como a gente ter estratégias de envelhecimento e como a gente encarar a terceira idade de uma maneira mais sóbria, mais segura e com mais qualidade de vida. Então prepara aí o seu Tadala, porque tá começando um Conversas Difíceis. Olá! Antes de começar esse vídeo, quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Eu sou jornalista e apresentador. E esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Se você quiser ouvir esse podcast na versão em áudio dele, você pode procurar por Edson Castro Show no Spotify e ouvir enquanto corre, enquanto pedala, enquanto se exercita, enquanto dá uma, não sei. Pode ouvir quando você quiser, tá bom? Ouvindo um busão, voltando pro Ticoatira, não sei onde você tá ouvindo isso daqui. Procure por Edson Castro Show no Spotify e siga a gente por lá que ajuda a gente também. Aproveitando que a gente tá falando de envelhecimento, quero falar dos meus queridos amigos da Nutrigreens. Nutri Daily Boost 5.0 é um blend de 59 ingredientes que cobre bases nutricionais e dá um boost em funções biológicas vitais. Um drinkzinho desse daqui substitui 15 cápsulas no seu dia a dia. Tem tecnologia de máxima absorção e um sabor refrescante que não enjoa nunca. Ele ajuda no seu sistema antioxidante, na proteção contra radicais livres e apoia a integridade celular ao longo do tempo. Ele auxilia o sistema metabólico também, além de ajudar a cobrir bases e lacunas nutricionais que você tem no seu dia a dia. Um hábito simples que muda a sua vida. Você demora um minutinho para preparar essa dose daqui e você garante que tenha mais qualidade de vida por muito tempo. E usando o cupom CASTRINHO, você tem desconto no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bem-estar não é meta, é estado de vida. Aproveita, clica no link. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre velhice é sobre aposentadoria. A questão da aposentadoria, ela tá mudando muito. Então, a gente tá vivendo um fenômeno que vai causar um quebra-pau na economia, que é o seguinte: primeiro, a gente tá tendo uma queda de natalidade, menos pessoas estão nascendo. Segundo, a gente tá tendo mais velhos. E aí, terceiro, quem pagava pela conta dos mais velhos era o pessoal que pagava através de contribuição no trabalho, na CLT e tudo mais. Só que a gente tem muita vaga informal hoje em dia.
Então, com a informalidade e a queda da natalidade, vai ser muito difícil a gente manter a aposentadoria pública rolando do jeito que ela tá. E com a melhora da qualidade de vida das pessoas, a gente vai ter pessoas mais velhas que vão precisar continuar trabalhando nos próximos anos. Então essa é a primeira coisa que pra gente ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa entender que a nossa carreira, ela vai durar por muito tempo. Muito tempo. Muito mais tempo que os nossos pais. Então você vai trabalhar por bastante tempo. Quanto antes você começar a entender que a sua carreira é uma corrida de longo prazo, menos sofrimento futuro você vai ter. Então você entender que você vai precisar se manter atualizado durante muito tempo, você vai ter que entender que você vai precisar entender quais as mudanças da sua empresa, da sua carreira, da sua área, você entender o que está acontecendo com o mercado, você se atualizar, você está buscando essa renovação contínua é muito importante. Porque até poucos anos atrás, uma formação numa faculdade, no ensino superior, era uma coisa meio assim, você se formou, é isso. Hoje você se formou, em 3 anos sua faculdade está defasada. Se não 3, 5. Então, eu lembro que eu fiz jornalismo digital, meu professor não sabia o que era o WordPress. E hoje, se eu parar pra ver o que eu aprendi no jornalismo digital na faculdade, não é metade do que eu faço hoje. Não existe o conceito de podcast. Eu falei, olha isso. Eu falei uma vez numa aula de jornalismo digital, porque eu queria fazer meu TCC digital, né? Não deixaram. Eu falei que ia querer fazer meu TCC em formato de podcast. Eu queria fazer uma série de podcasts. Meu professor não deixou, e que ninguém sabia o que era podcast, e que era um formato muito específico. Pro meu professor, podcast era uma loucura, podcast nunca ia acontecer. Eu tinha um professor que eu falei pra ele, aí depois meu segundo projeto era pra ser um site de cultura pop, que eu queria fazer um site, tinha vários amigos que fizeram um site, né? Eu ia fazer um site de cultura pop, sabe o que ele falou? Que esse bagulho de cultura pop também era coisa de momento, que ninguém se importava. Assim, essa é uma parada que a nossa preocupação com a nossa carreira pós-faculdade, ela vai ser muito necessária, porque você não vai ter aposentadoria. E também você não vai ter o quê? Dinheiro. Se você não começar a pensar como resolver isso. Então assim, cada escolha financeira nos 20, 30, 40 anos vai impactar você no médio e longo prazo. Quanto que você gasta, quanto que você investe. Só pra você ter uma ideia, quase 46% dos millennials relatam que não chegaram a receber nenhum tipo de instrução sobre finança na escola. Então, quanto antes você começar a entender que o pau vai torar na sua velhice, melhor. Como você guarda dinheiro, como você investe, onde está esse dinheiro, construção de patrimônio de longo prazo. Será que você consegue se manter pagando aluguel por muito tempo? Será que você consegue se manter pagando o aluguel que você está pagando? Será que o seu mercado de trabalho está se renovando a ponto de você ter um emprego daqui 20 anos? E aí vamos entrar também na questão da saúde física. Existe uma parada que chama sarcopenia, que é a perda progressiva e generalizada de massa, força e função muscular, que ela vem junto com o envelhecimento. Então, você, conforme mais tempo você vive, né, mais os seus músculos vão perdendo, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo força, vai perdendo tônus, e você vai tendo os ossos mais frágeis, você vai tendo menos capacidade física, e isso gera um risco. Você pode quebrar osso, você pode se machucar. Então, é importante que você entenda que o cuidado do seu corpo hoje é uma boa velhice amanhã. Porque você vai viver mais. Mas você vai querer precisar de ajuda pra usar a privada? Porque a medicina aumentou muito também. Então a gente tem mais remédio, mas a gente não tem o cuidado preventivo. Será que você vai conseguir subir escadas? Será que você vai conseguir se ajoelhar? Será que você vai conseguir pegar uma coisa no chão? Se você cair no chão, o que vai acontecer? Então o cuidado com a saúde física do amanhã começa agora. E também o cuidado da saúde mental. Que isso daqui é uma parada que a gente tá vivendo muito mal. A gente tá vivendo uma geração que é doente psicologicamente, problemas de ansiedade, depressão, altos usos de remédio. Só que a ansiedade, depressão, ela não passa, né? Você carrega os sinais por muito tempo. Dá uma diminuída, mas ele não passa. Então olha que loucura. A gente tem as pessoas cada vez mais jovens desenvolvendo quadro de saúde mental com estilo de vida fudido, aumento de estresse, cortisol, blá, blá, blá. Só que pensa que se você tem 20 anos agora, você tem 25, você vai viver pelo menos mais 3 disso. E assim, vou falar uma coisa pra você. Sua cabeça vai começando a ter problema de cognição. Excesso de uso de tela, excesso de uso de computador. Como é que vai ser sua capacidade de conversar, sua capacidade de memorização, sua capacidade de trocar uma ideia? Pô, é muito louco, assim, você vê alguns idosos que eles vão perdendo um pouco a senilidade, né?
E aí a gente tem uma série de estudos hoje que falam que existe uma série de mecanismos e de cuidados que a gente precisa ter pra gente poder chegar consciente na velhice. E isso também tem a ver com vida social. A gente tem dificuldade de ter amigo hoje, imagina quando a gente é mais velho. A solidão, ela é um fator de risco para uma série de doenças, principalmente psicológicas. A gente tem diversos países que estão tratando a solidão como uma epidemia. E olha que doideira, o velho ele é muito mais solitário que o mais novo. Então a gente tem números muito altos de pessoas mais velhas que tiram a própria vida por solidão, problemas de saúde mental. Então não é só que a gente vai viver mais, é como que a gente vai viver mais, com quem a gente vai viver mais. A gente tem duas gerações que foram muito acostumadas a ter interação social. A gente tem duas gerações que foram muito acostumadas a ter interação apenas no digital. Como é que isso vai causar um efeito na gente quando a gente viver muito? E além disso, pense de novo o que eu tô falando. A gente tá falando que a gente vai viver mais, possivelmente com mais saúde, possivelmente com mais disposição, se a gente fizer tudo direitinho com dinheiro. E aí entre quem a gente vai viver, o que a gente vai fazer, quais vão ser nossos hobbies, quais vão ser as coisas que a gente vai fazer. Outra coisa também que vai mudar muito. Gente, os velhos estão transando mais, tá? E vão transar mais. Porque hoje a gente tem algumas revoluções que aconteceram. Eu tenho 3 pra citar aqui. A gente tem o Viagra, que foi uma revolução. Então a gente teve aí o Viagra acontecendo muito, o Viagra tomando Viagra, depois tem o Tadala. Então o cara que tem esse problema ali de ficar com o pau ereto, ele fica, bum. A gente tem hoje os velhos em forma. Então a gente tem ou o TRTzinho, ou os procedimentos estéticos, ou academia, ou os velhos se cuidando. Então os velhos estão cada vez mais em forma. A gente também tem o divórcio cinza acontecendo hoje, que é o quê? Pessoas mais idosas, mais velhas, de 50, 60 anos se separando. Então tudo isso são velhos que vão ficando solteiros, que vão se relacionando, que vão entrando ali no mercado novamente. Então os velhos, eles vão namorar mais. Só que eu aposto que no momento que eu falei a palavra velho transando, tu deve ter ficado em choque. Porque a gente tem uma ojeriza velho transando. Não tem? Você fala, seu avô e sua avó dando uma. Você vai ficar... Não, minha vovozinha, né? Sua vovozinha não vai ser mais Enha Benta, paizão. Sua vovozinha vai ser a Alessandra Ambrosio. Quer dizer, do futuro, né? Sua avó pode ser uma velha mesmo. Então a gente tá entendendo agora que o envelhecer, ele é uma conquista da nossa sociedade. Só que a gente tem uma negação coletiva no envelhecimento. Então a gente vai precisar começar a tratar melhor a figura do velho. Esquece a Dona Benta. A vovó não é mais a Dona Benta. A vovó é Demi Moore, é Sharon Stone. Óbvio, nem todo mundo vai ter o privilégio de envelhecer desse jeito. Mas assim, a gente precisa parar de começar a tratar a velhice como se ela fosse uma doença. Não, mano. A velhice, ele é um privilégio de quem conseguiu sobreviver. Principalmente no Brasil, né? Você chegar na velhice, você é um vencedor. A velhice, ela é um mérito. A velhice é uma coisa legal. E a gente precisa começar a tratar a velhice como, que massa que esse cara chegou nessa idade. Que massa que esse cara tá vivendo a vida. A gente tem uma parada de achar que o velho, ele tem que estar em casa. Achar que o velho, ele tem que se vestir que nem um vovozinho. Achar que o velho tem que se vestir que nem o... Qual que é o cara da grande família? Você não precisa viver que nem o Lineuzinho, sabe? Você pode viver de outras maneiras, porra. Você não precisa ser um idoso parado. Você vai ter velho fazendo esporte, vai ter velho dando rolê, vai ter velho curtindo a vida, velho namorando. Isso vai acontecer, só que a gente precisa começar a entender a velhice como sendo algo legal, como sendo algo que, foi conquistado. A gente precisa parar de estigmatizar a velhice, o etarismo que a gente tem, e começar a entender que o velho é uma coisa que todos nós vamos chegar, né? Parar de ter essa paranoia que os 30 e 40 vão ser o pico da nossa vida e entender que tem um monte de coisa pra fazer. Talvez os 30 e 40 fosse o pico da nossa vida quando a gente morreu aos 50. Mas beleza. Agora não. E também tirar um pouco da carga, porque às vezes as coisas não vão estar 100% resolvidas aos 30, 40, mas a gente ainda tem tempo. Tem sempre tempo pra resolver as paradas. Mas acho que o mais importante que eu queria falar aqui é justamente sobre você. É você pensar o seu eu idoso hoje. Óbvio que a gente tem muita coisa pra pensar hoje em dia. Muita resolução pra fazer. Mas a gente precisa começar a entender agora que a gente precisa começar a entender como é que vai ser o nosso eu de 80 anos. Como que a alimentação que a gente tem hoje afeta o eu de 80 anos. Como que a saúde mental nossa hoje afeta o eu de 80 anos. Como o dinheiro, como a carreira, como as escolhas profissionais, como as escolhas de bens, posses, as escolhas sociais. A gente precisa parar de achar que o agora é a única coisa que a gente vai viver. A gente não vai viver só o agora.
Tudo bem que a gente só vive no agora, tudo bem que pensar demais no futuro gera muito ansiedade, mas a gente precisa entender que a gente paga a conta da vida que a gente vive. A gente paga a conta e as consequências de aquilo que a gente fez e daquilo que a gente não fez. Então, quanto antes você pensar no seu eu idoso agora, mais um velho feliz você será. E quanto menos você pensar, pior vão ser as consequências que você vai colher na sua velhidade. E agora imagina você ter trabalhado tanto, se esforçado tanto, ter feito tanta coisa e chegar mais velho e falar assim, pô, não sobrou nada pra mim. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu.